Olá, pessoal! Mais uma vez aqui para o nosso quadro Verdades Indigestas. Sim, porque aqui a gente fala a verdade, você estando preparado ou não. Sara Gaspar, e a minha ideia aqui é trocar um pouco da minha experiência de evolução emocional, espiritual, magnética, de todas as camadas, para que você também possa dar um próximo passo e cada vez ir mais além. Afinal, é para isso que estamos aqui, né? Evoluir. Hoje vamos trazer um pouquinho sobre a verdade indigesta. A gente vai trazer para a consciência que muitos de nós estamos aqui com vários sonhos. A gente tem um monte de objetivo, a gente quer 1 milhão de coisas, mas o quanto, de fato, a gente quer isso? O quanto a gente tem a consciência de que todo o processo precisa de uma direção para isso? Por isso que eu falo que a etapa mais importante de um processo, seja ele espiritual, emocional, de transformação financeira, de realidade, não importa, é a clareza do que se quer. Porque quando a gente se coloca no caminho do que a gente quer e a gente começa todo dia a plantar uma sementinha, aquilo vai florescer e se tornar algo. Mas quando a gente está ainda naquele meio campo minado, onde tem 1 milhão de ideias florescendo e nenhuma está clara, nenhuma recebe recursos o suficiente, fica tudo muito vago e solto. E por que isso é tão importante? Porque se você for olhar aqui no 1 milhão de cursos que tem na internet, 1 milhão de pessoas vendendo, eu já falei um pouco sobre isso, todos te mostram o quanto você tá. Eu não posso falar a palavra com F, então vamos tentar outra palavra. O quanto você tem de problemas, o quanto você tem de falhas, o quanto você é um ser humano imperfeito, incapaz. É isso que a maior parte das pessoas reforçam aqui, porque eu já falei sobre isso. A tendência é mostrar as suas dores para que você compre essas dores e entenda que você precisa melhorar. Só que nesse processo de compra de tanta dor, a gente para de entender o quanto a gente já é forte. E muitas vezes a gente fica nesse processo de tentar se tornar perfeito. Quantas vezes eu busquei cursos espirituais, emocionais, tentando alcançar uma iluminação, entendendo que isso era algo, sabe, extraordinário, diferenciado, até que eu entendi que não era sobre estar perfeito, não era sobre estar pronto, não era sobre ser já aquela minha versão perfeita, era sobre estar presente. O quanto mais a minha mente estivesse conectada com agora, mais eu teria a possibilidade de enxergar os pontos que ainda estavam falhos e que precisavam de reajuste na minha rota. E a maior parte do tempo, a gente está, sim, dormindo e vivendo. As pessoas acham que elas estão o dia inteiro atarefadas. Pode reparar na sua realidade, né? Sua realidade é um caos. Você provavelmente não tem tempo para você, não tem tempo para os seus sonhos, para os seus objetivos, as suas tarefas sempre ficam acumuladas. Porque, gente, novamente, verdades indigestas, a gente não tem tempo suficiente, a gente não tem recursos o suficientes, a gente não tem, sabe, todos os aportes necessários para ser, ter e fazer tudo o que a gente quer. E a gente não precisa de tudo isso. A única coisa que a gente precisa é de uma coisa chamada decisão. O grande desafio dessa jornada é escolher. Quando a gente escolhe e a gente passa a plantar a sementinha acreditando que toda a minha dedicação naquele processo ela já é o suficiente, ela é mais do que o suficiente, ela é grandiosa, ela é iluminada, ela é fenomenal, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a acontecer para você. Por enquanto que você se sentir um ser humano imperfeito, incapaz, e você continuar não escolhendo ou continuar não colocando foco suficiente nas coisas, elas não têm força para florescer. Elas não conseguem acontecer. Então, o primeiro ponto, né? A gente falou aqui um pouquinho sobre o ser humano imperfeito, incapaz, o quanto as pessoas reforçam isso e quanto a gente cai nesse looping e a gente para de criar e a gente passa o tempo inteiro em mirar nisso. Eu fiquei muito tempo desconectada, porque eu ficava o tempo inteiro tentando encontrar quais eram as camadas que eu precisava arrumar na minha vida. Quais eram os pontos que estavam imperfeitos. Eu olhava e falava, não, mas é porque eu tenho uma dificuldade às vezes de terminar alguma coisa. Ah, não, mas é porque eu tenho uma dificuldade de fazer tal coisa. Ah, não, e aí o tempo inteiro eu ficava nesse looping mental de mais e mais dificuldade. E eu me conectava tanto com aquela versão minha e muito de assistir vídeos no YouTube, de assistir vídeos no Instagram que falavam muito sobre isso. Eles criam uma persona tão forte sobre você, que você é uma pessoa cheia de medos, que você é uma pessoa insegura, e a gente tem essas partes dentro da gente, porque faz parte do processo, nós somos luz e sombra.
Todos estamos aqui conectados mais por um lado ou para o outro. O que a gente não pode deixar é que isso se torne a nossa verdade essencial. Que a gente se conecte tanto com essas dores que o tempo inteiro a mídia está florescendo pra gente. Então, o tempo inteiro tem uma comparação. Ai, porque você não é produtivo o suficiente. Ai, porque você não é desperto o suficiente. Porque você não é espiritualizado. Porque você não é bom. Porque você não ajuda. E aí a gente volta. A gente baixa. A gente se diminui. A gente acredita nisso tudo que estão dizendo. E a gente fica nessa repetição. Porque se eu coloco o foco nisso, é isso que vai acontecer. Uma das coisas que eu sempre falo para algumas pessoas é como que acontece a criação, né? Como que acontece lá o exercício do colapso da função de onda? É muito simples, a pessoa parou, observou, e a observação dela criou uma percepção sobre aquilo, e aquela percepção se transformou. Então vamos supor que você está olhando para você. Ah, eu estou me identificando. E aí você começa a criar percepções sobre a sua característica. E aí, nesse mundo hoje cheio de informação, as informações que trazem sobre você porque você tem essa falha, porque você tem aquela, porque você precisa melhorar a sua aparência, porque você precisa melhorar a sua fala, você precisa... E realmente a gente precisa desses processos, mas a gente não pode acreditar que é só através dele que os nossos resultados vêm, porque isso não é verdade. Eu sou a prova viva que mesmo cheia de falhas, coisas extraordinárias acontecem na minha vida o tempo inteiro. Porque eu estou ali, vivendo e acreditando que aquilo está disponível para mim. Então, quantas vezes a gente compra essa crença de que eu preciso ser um ser humano perfeito, e aí, novamente, o colapso da função de onda. Você está ali olhando e observando você. E observando aquelas características que estão falando que é sua, e se identificando com elas. Você percebe? Que você é o observador o tempo inteiro, focando naquilo e criando mais daquilo. E você vai só conseguir sair desse looping que criaram. Por isso que essa era de informação, ela é uma era que traz muito benefício, mas traz também muito malefício. Porque a gente se identifica tanto com essas falhas que a gente não consegue se identificar com o nosso lado bom. Por isso que eu falo, são verdades indigestas. Será que você está preparado para parar de ouvir um monte de informação e começar a olhar para você, como se você fosse a coisa mais importante? E não o fulano de tal que fala um monte de coisa, e não o ciclano, e não sei quem. Não é. Todas essas pessoas, elas também têm os seus processos de evolução. Só que ao invés de ficar olhando para isso, elas estão olhando para a persona que elas criaram de que elas são o herói, de que eu sou a salvação, de que eu sou o eu ideal. Então, pensa. O que a gente falou aqui no começo? A grande dificuldade é escolher. E você tem que escolher o tempo inteiro qual o tipo de informação que você se conecta. Qual o tipo de realidade que você está focando. Lembra que eu falei no começo agora do vídeo? A gente não tem tempo suficiente, você não tem recurso suficiente. Então, mesmo que você queira adquirir todos os cursos possíveis, você vai ter tempo para isso? A gente pode colocar como prioridade, é necessário colocar algumas coisas como inegociáveis. Faz parte do processo de evolução. Quanto mais você entende o que é necessário a longo prazo e não fica apagando incêndio o dia inteiro, mais você consegue evoluir e expandir a sua mente. Mas além disso, sabe qual é o principal? O que é a coisa mais importante que você tem que fazer todos os dias? Olhar para você. E sim, entender como uma pessoa já completa. Estar presente em você. Estar presente no seu momento, nas coisas que você está fazendo, no que você está se conectando. E entender que você já é soberano. E que todas as camadas que estão em desenvolvimento, elas fazem parte do processo. E quando eu paro de olhar para o ser falho e eu olho para um ser soberano, é aí que eu consigo dar um salto quântico e pular linhas do tempo. E parar de me conectar com essa linha caótica que só mostra falhas no processo. Por isso que eu falo que são verdades indigestas. Será que você está pronto para parar de olhar para esse eu aí, que você se conectou tanto com ele, e começar a olhar para uma nova versão? Para uma nova parte sua, que quer florescer, que quer ser, que quer se realizar. Tem mais de você, mas você tem que estar disposto a ver. E assim a gente consegue sair do plano A para o plano B. Assim, o observador, que tem várias linhas para olhar, ele para de olhar só para essa linha aqui, ó,
que ela já se realizou, esse seu eu já foi tudo que ele podia ser, e aí você começa a trocar o alvo do observador. Ok, agora o meu observador ele vai mirar para cá, e agora eu vou olhando para cá. E é isso a jornada. A gente está aqui para olhar os nossos caminhos, as coisas que se apresentam para a gente e se conectar com elas e aceitar elas. Eu estava lendo o livro do Eckhart Tolle e ele fala em uma das passagens que o ser iluminado é o que está em paz com o que a vida apresenta. Então, quando a gente consegue estar em paz conosco, quando você consegue olhar para você e falar, eu estou em paz com o que eu sou hoje, com tudo que eu construí? O quanto você consegue olhar para a sua realidade e falar, eu estou em paz com tudo isso? Para as pessoas à sua volta e falar, eu estou em paz com o que você me apresenta. Você percebe que não é sobre estar ali no palco, sendo o máximo, tendo tudo aquilo que você pensa que precisa ter. É sobre aqui, agora, nesse único momento, estar contente e feliz com tudo que se apresenta. E só assim, esse momento consegue girar. O bloquinho ele vai se movendo e a gente vai expandindo para uma nova possibilidade. Não é difícil. É uma questão desde o começo de escolha. Esse é o nosso principal papel todos os dias. Eu escolho me conectar comigo mesmo. Todos os dias eu escolho me conectar com a minha melhor versão. Todos os dias eu escolho estar presente nesse momento porque ele é o melhor que eu tenho. Ele é o mais incrível. Essa é a realidade mais extraordinária que a vida podia me proporcionar. Então por que eu vou perder? Pensando em algo que eu poderia ser, procurando minhas falhas, tentando fazer as pazes com algo que não está latente. Se estiver latente no momento, acolhe, aceita, sente. O quanto a gente é verdadeiro em respirar e falar, deixa eu sentir o que eu estou sentindo. Deixa eu sentir o que eu estou sentindo. Quantos estão dispostos a sentir o que está sentindo? Muitas vezes a gente não está disposto. E aí a gente vai para o mecanismo de fuga, ou passado, ou futuro, e nunca olhando para essa sua versão de hoje, de agora. Então a verdade que eu quero que você se conecte hoje é escolha sabiamente as informações que estão entrando no seu campo. Escolha o que você está querendo florescer. Nunca uma informação é só uma informação. Toda informação que a gente se conecta, ela é um campo para florescer na sua realidade. Toda informação que eu me conecto é um campo que irá florescer na minha realidade. E quando eu paro de ficar nesse mundo de informação caótica, barulhento, cheio de informação, e eu começo a silenciar todas essas janelas que estão gritando por atenção, e eu começo a olhar para a mais importante, que se chama eu, e eu começo a enxergar o que eu de fato preciso ver. Se tem coisas para serem ajustadas, elas vão ser mostradas. Se tem coisas para serem corrigidas, elas vão ser mostradas. E não pelo outro, mas por mim, porque eu parei, me conectei comigo mesmo e senti. E depois que eu senti, passou. Não fica morando naquilo. Não faz morada na dor. Não faz morada no sentimento. Não faz morada nas falhas, nos pecados e nos erros. Não faça morada. A sua morada tem que ser no que você quer que o campo fértil se expanda. A nossa morada tem que ser a nossa atenção, que é a coisa mais importante, tem que ser no que eu quero florescer. Então eu senti, eu me conectei, eu me curei com aquele processo que veio, aquela discussão, aquele momento ali com aquela pessoa colorada, aquele momento em que eu me senti falha. Tá tudo bem, eu me acolhi, me conectei, passou, saiu dali, acabou. E essa é a dificuldade, sair desse looping, porque é como se fosse um imã, te puxando assim, vem. Coloca o seu foco e atenção aqui, na dor. E aí você fica lá fazendo morada, ao invés de soltar e se permitir estar no campo do que você quer florescer.
E a gente só consegue fazer isso com escolha. Escolha. O que é prioridade para o seu dia hoje? Quando você começar a escolher, tudo vai começar a acontecer. Tá com você.